Hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado, né, que foi de 1822 a 1831, onde ele constituiu-se num importante momento de transição que permitiu, né, a consolidação das estruturas do Estado Nacional Brasileiro. Financeiramente, porém, a situação da nossa nação ela não era das melhores, uma vez que o regresso da corte a Lisboa significava a invasão para Portugal de boa parte, né, da moeda circulante no Brasil e também de parte dos negócios que eram realizados na colônia. Então, os elevados gastos com guerras internas e externas e a séria concorrência no mercado externo enfrentada pelos tradicionais produtores nacionais de exportação delinearam uma série, né, crise econômica, onde o próprio Banco do Brasil, fundado em 1808, teve sua liquidação decretada em 1829. O reconhecimento da independência, né, foi um processo de reconhecimento oficial, né, da independência do Brasil, arrastou-se pelos primeiros anos após a proclamação. Então, esse processo de reconhecimento apresenta dois aspectos: a aceitação interna do novo governo e o reconhecimento externo. A aceitação interna. Com a nação recém-independente, ela não dispunha de exército, né, organizado e nem de contingente militar, né, experiente e também suficiente para sufocar possíveis revoltas. Então, Dom Pedro e os partidários da autonomia política, eles investiram financeiramente em mercenários estrangeiros, onde que tiveram participação decisiva na consolidação da independência britânica, como John Grenfell, John Taylor, David e Lord Cochrane, e também o francês Pierre Labourtut, entre os outros. Em determinadas regiões, porém, somente a ação de mercenário e de tropas imperiais não foi suficiente para garantir o reconhecimento da independência, tendo sido uma decisiva, né, nessa luta a participação de parcela significativa das populações locais. Então temos aqui Piauí, né, o Major João José da Cunha Fidié, mantenha-se fiel a Portugal e reprimiu as manifestações favoráveis à independência na região. Em muitas localidades, porém, a população revoltou-se e as tropas de Fidié eles foram insuficientes para garantir um domínio português na província. No Maranhão, já o governo maranhense permaneceu fiel a Portugal, até que a chegada da esquadra de Lord Cochrane determinou a rendição das autoridades locais, sem grandes resistência. Pará. A luta pela independência assumiu caráter contraditório nessa província. John Grenfell, no comando de um navio, obteve a rendição das autoridades portuguesas. No entanto, manifestações da população por uma independência que representasse melhorias nas condições de vida, devido à situação econômica marginal da província, levaram a uma violenta repressão para que se evitasse uma revolta. Cisplatina. Na província cisplatina, o reconhecimento da independência assumiu características próprias. A população da região não estava interessada apenas em separar-se de Portugal, mas também do Brasil. Assim, ao longo do governo de Dom Pedro I, as lutas continuaram na região. A Bahia, né, na província da Bahia, onde ocorreu a maior resistência à proclamação da independência, por ter sido a sede do governo geral e também centro das ações portuguesas na tentativa de evitar a independência. Então, ali onde se encontrava a maior parte das tropas portuguesas sob o comando do brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo. Dom Pedro I enviou o mercenário Pierre Labourtut à Bahia para organizar as tropas favoráveis à independência, onde que várias batalhas foram travadas com ampla participação popular. Entre as mais importantes combatentes estava Maria Quitéria, voluntária nas tropas anti-lusitanas,
e aclamada como heroína após a expulsão dos portugueses. As tropas de Madeira de Melo finalmente foram empurradas do interior para Salvador, onde foram cercadas por mar por uma esquadra comandada por Lord Cochrane, né? E em julho de 1823, Madeira de Melo fugiu para Portugal e a Bahia comemorou a independência do Brasil. Aqui a imagem da Dona Maria Quitéria de Jesus Medeiros, né? Do ano de 1920, na luta pela independência na Bahia. Tá? Maria Quitéria é tida como uma heroína, né? É um exemplo de bravura. O reconhecimento internacional para que a nova nação tivesse condições de estruturar-se economicamente, era necessário não só a aceitação interna como reconhecimento externo de sua independência, mas também a primeira nação fazê-lo, né? Foram os Estados Unidos, no ano de 1824. Então, o presidente norte-americano James Monroe havia lançado uma política externa com o fim de apoiar as nações americanas que pretendessem tornar-se independentes, afastando assim a influência das potências europeias. Tal política expressava-se na doutrina Monroe, cujo lema era América para os americanos. Desde o princípio, o Brasil buscava o reconhecimento por parte de Portugal, o que tornaria mais fácil o reconhecimento entre as demais nações, né, principalmente europeias. E para que Portugal reconhecesse a autonomia do Brasil, teve papel destaque a diplomacia inglesa, interessada em solucionar o impasse entre as duas nações, principalmente porque tinha interesses comerciais e econômico em ambas. A intermediação inglesa ela foi determinante para que, em agosto de 1825, Portugal reconhecesse a independência do Brasil. Em troca, receberia o quê? Um vultoso, né? Uma indenização de 2 milhões de libras esterlina. E Dom João VI poderia continuar adotando o título honorífico, né, de imperador do Brasil. Mas depois de atuar como mediadora entre Portugal e Brasil, apenas em 1827, a própria Inglaterra reconheceu a independência do Brasil e ainda assim condicionada a algumas exigências. A principal delas foi a manutenção das cláusulas dos Tratados de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação de 1810. Assim, o Brasil concedia privilégios alfandegários à Inglaterra e mantinha-se como área dependente da economia britânica. A renovação dos tratados de 1810 se mostraria extremamente prejudicial à economia brasileira por décadas, pois causou baixa arrecadação alfandegária e desestimulou o desenvolvimento de manufaturas locais. A abdicação. Os acontecimentos que cercaram a promulgação da Constituição de 1824, ou seja, a dissolução da Câmara e a nomeação de um Conselho Constituinte pelo imperador, deram início à primeira crise no relacionamento, né, entre Dom Pedro e a aristocracia rural, que haviam Estados Unidos, né, durante o processo de independência. Então, um exemplo disso foi o movimento iniciado em Pernambuco, que se opôs ao imperador e ao seu autoritarismo, tá? Que é a Confederação do Equador. Quando o monarca determinou que todas as câmaras municipais jurassem a Constituição, Recife e Olinda não obedeceram. Então, cidades por onde circulavam vários jornais de oposição eram redutos de liberais como Cipriano Barata e Frei Caneca, entre outros, né, que denunciavam o autoritarismo da Constituição. E então, ao ter a sua autoridade contestada, o imperador substituiu o governador liberal, Paz de Andrade, né, por Francisco de Paz Barreto, com ordens, né, para sufocar qualquer manifestação oposicionista. Então, os liberais republicanos de Pernambuco proclamaram, então, a Confederação do Equador. E, em julho de 1824, seguindo o modelo dos Estados Unidos e adotando
provisoriamente a Constituição da Colômbia, também recém-independente. O movimento expandiu-se pelas províncias da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Aqui é a bandeira, né, adotada pelos revolucionários da Confederação do Equador, ok? A independência, liberdade, né, religião e união. A repressão desencadeada contra os líderes da revolução foi implacável e a maioria deles foi condenada à morte. Destacou-se o caso do Frei Caneca, né, que foi condenado à forca, mas teve sua pena mudada para o fuzilamento, por não se encontrar alguém que aceitasse executar a sentença. Então, de qualquer forma, mesmo aqueles que concordavam com a atitude de Dom Pedro em zelar pela integridade territorial do Império, discordaram dos métodos violentos empregados pelas tropas imperiais em Pernambuco. Não bastasse os problemas no Nordeste, a partir de 1825, Dom Pedro passou a envolver-se com uma questão de política externa na província cisplatina, quando um grupo de guerrilheiros, né, iniciou a luta pela independência da região. Então, com o apoio da Argentina, o comandante dos revoltosos, general Lavalleja, proclamou a independência da província. Tinha iniciado a Guerra da Cisplatina, envolvendo o Brasil e a Argentina, que se estendeu até 1828 e foi extremamente prejudicial à imagem de Dom Pedro. Então, a mediação britânica, a quem interessava restabelecer o livre comércio na Baía Platina, resolveu então um impasse, confirmando aí a independência da Cisplatina pelo Tratado do Rio de Janeiro, que adotou o nome de República Oriental do Uruguai. Com a morte de Dom João VI em Portugal, em 1826, Dom Pedro deveria assumir a coroa portuguesa, diante da apreensão dos brasileiros em face da possível união dos dois reinos, o que na prática significaria o quê? O fim da independência. E o imperador buscou outra saída, abdicou do trono português em favor de sua filha Maria da Glória, ainda criança, e nomeou como regente do trono seu irmão Miguel, que deveria, né, posteriormente despojar a sobrinha Maria da Glória. Então, Dom Miguel, porém, iniciou uma revolta em Portugal e autoproclamou-se rei. Pressionado, Dom Pedro, né, passou o quê? A financiar com dinheiro do Tesouro Brasileiro a luta dos liberais portugueses para derrubar Dom Miguel. Mas, uma vez, o imperador era alvo de duas críticas da Câmara dos Deputados, da elite brasileira, da imprensa e da população em geral. A partir de 1828, a situação política do imperador tornou-se ainda mais crítica por causa das eleições, que levaram à formação de uma maioria liberal na Câmara, né, em oposição ao seu governo. Denúncias a respeito das intromissões de seu secretário particular, o Francisco Gomes da Silva, né, conhecido como Chalaça, né, e de sua amante, Dona Maria Domitila. Então, a Marquesa de Santos, nos assuntos políticos da nação, contribuíram ainda mais para o desgaste da imagem do imperador. Então, a falência do Banco do Brasil, né, acompanhada da inflação e da alta, né, de preços, gerava aí protesto da população urbana. Influenciada pelo processo de lutas, né, que levou à queda do absolutista Carlos X na França, em 1830, a imprensa brasileira passou a atacar, né, de forma mais contundente o autoritarismo do imperador. E um dos seus mais críticos opositores, o jornalista Líbero Badaró, foi assassinado em São Paulo em 20 de novembro de 1830. Episódio que serviu para inflamar ainda mais a crise que se instaurava sob o governo de Dom Pedro I. Aqui nessa imagem, né, podemos observar a caricatura representada Dom Pedro, né, à direita, e seu irmão Dom Miguel disputando a coroa portuguesa, né, por Honoré Daumier, em 1833. Então, no início de 1831, buscando aproximar-se da população para tentar recuperar o prestígio da época, né, da proclamação da independência, Dom Pedro, né, com grande comitiva, iniciou uma viagem à província de Minas Gerais,
A recepção foi fria, né, com portas e janelas fechadas, panos pretos, faixas em memória de Líbero Badaró, né, e sinos tocando, né, o dobre, né, de finados. Com isso, o imperador antecipou sua volta à corte. Então, no Rio de Janeiro, os portugueses preparavam uma grande festa para receber o imperador, né? Grupo de brasileiros revoltados com as honrarias, né? Envolveram-se em conflito de rua com os portugueses no episódio que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, né? Que foi de 11 a 13 de março, que levaram a numerosas mortes. Numa tentativa desesperada, né, de conter o clima de revolta que tomava conta da capital, Dom Pedro nomeou políticos liberais para formar seu ministério. Então tardaram, né, porém, os desentendimentos entre o imperador e o chamado Ministério Brasileiro diante da recusa em reprimir as manifestações contra ele. Então Dom Pedro substituiu o seu então pelo Ministério dos Marqueses, formando aí por políticos portugueses favoráveis a medidas centralizadoras. Incentivada por políticos de oposição, a população da capital foi às ruas pedir a readmissão do Ministério Brasileiro, enquanto os políticos brasileiros dentro do exército conseguiam a adesão das tropas. Isolado politicamente, Dom Pedro abdicou do trono brasileiro em 7 de abril de 1831 em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos. Aqui nessa imagem podemos observar a abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831, ok? Então aqui é o gabarito da página 328, tá? Do livro 2, conforme eu fiquei combinado de estar passando, devido que não deu tempo de eu dar no bimestre anterior, tá bom?